A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, um ótimo sábado para você, que Deus te abençoe poderosamente. Meus queridos, começa agora mais uma palavra de vida. Tem uma palavra muito especial para o dia de hoje, para a sua vida. Deus nos traz aqui uma mensagem muito maravilhosa para você que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Preste muita atenção nesse salmo que nós vamos estar lendo aqui no Salmo 107. Ele vai revelar muitas verdades e saiba, que o Senhor está às portas. O Senhor quer que você entenda aquilo que Ele tem para a tua vida. Preste atenção no que eu vou ler aqui no Salmo 107. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e Norte do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade que pudessem morar. Famintos e sedentos desfaleciam neles as almas. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de toda a tribulação. Conduziu pelo caminho direito, para que fossem à cidade, e que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com seus filhos dos homens. Pois saciou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas, na sombra da morte, presos em aflições e correntes de ferro, por terem rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que se abateu o coração com trabalhos e caíram, como se não houvesse quem socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das mãos da tribulação, das suas tribulações, tirou das trevas da sombra da morte e quebrou a corrente do que prendia. Olha, meus queridos, o Salmo ele se estende, mas aqui ele já nos mostra algo muito maravilhoso para a nossa vida, Assim, a palavra-chave desse Salmo significa remido, ou seja, o que é uma pessoa remida no Senhor? É aquele que foi liberto pelo sangue da cruz, aquele que teve os seus pecados perdoados lá no Calvário pelo sangue vertido na cruz. Foi aquele a quem o Senhor Jesus concedeu perdão e aceitou verdadeiramente Ele. Isso é ser um remido no Senhor. E notem que o Salmo, ele mostra que o Senhor perdoou de toda transgressão, de toda o pecado, e ele vai dizendo aqui o que acontecia com o povo dele. E notem uma coisa muito maravilhosa, que o Senhor é misericordioso. Nesse salmo, ele começa com a misericórdia de Deus. No versículo 1 ele diz assim: dei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E no final também ele termina dizendo assim, quem é sábio atenda para essas coisas e considere as misericórdias de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, se você ler o salmo inteiro, você vai ver o salmista declarando as misericórdias de Deus para com o seu povo, mesmo pecando, mesmo o povo errando, mesmo nós errando, o Senhor é misericordioso sobre as nossas vidas, porque um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Olha que pacto muito forte, olha que coisa maravilhosa que o Senhor está nos dizendo aqui hoje. Sabe quando nós aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador? E mesmo muitas vezes que nós andamos errado, cambaleando, saindo fora dos conselhos do Altíssimo, Ele nunca se esqueceu da aliança que Ele fez com a sua vida. Ele nunca se esqueceu o dia que você aceitou Ele
verdadeiramente na casa dele, mesmo você tendo todos os erros, mesmo você tendo todas as falhas do mundo, mas lembre-se de uma coisa, que ele é misericordioso. Ele se lembra do pacto que ele fez com você, porque a palavra de Deus diz assim, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fez aliança com você, quando Jesus fez aliança com você, quando você aceitou ele como o único suficiente Salvador, ele disse assim: eu te aceito, meu filho, eu te aceito como filho. Ele te recebe como filho. E ele entende que você é homem. Ele entende que você tem muitas falhas. Ele entende que muitas vezes você vai cair pelo caminho. Ele entende que você é pecador e você é carne. Só que ele é misericordioso. E ele diz o seguinte: ele também te dá o livre-arbítrio. Né? Ele te dá o livre-arbítrio. Olha que coisa maravilhosa que ele diz assim. Ó, olha aqui. Ó. Andaram errantes pelo deserto por lugares áridos, sem achar cidade que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfaleciam a sua alma. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de toda a tribulação. Sabe, meu querido, é muito fato, é muito que o homem ele tem memória curta, na verdade. Nós temos uma memória muito curta. Nós temos uma memória que nós esquecemos muito fácil, no tempo da bonança, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós lá na cruz. É muito fácil nós esquecermos que quando nós estávamos na angústia, nós clamamos ao Senhor e Ele respondeu. Ele foi misericordioso, nos perdoou, nos livrou das nossas angústias, dos ventos, das tempestades da vida. E nós nos esquecemos, né? Com o passar do tempo, a hora que a bonança chega, nós começamos a sair do caminho que é a vontade de Deus, não é verdade? Nós começamos a fazer coisas abomináveis, que fala, puxa vida, né? Talvez a nossa memória é tão curta, só que o Senhor é justo, perfeito. O Senhor, ele é reto de coração e ele nunca te deixa só. Então, no momento da bonança, o que acontece? Nós vamos andando, o mar está muito bom, nós começamos a fazer algumas coisas que não agradam a Deus, nós começamos a andar por alguns caminhos que não são agradáveis ao Senhor, né? Mas o Senhor ainda é fiel conosco. O Senhor ainda ele tem aquela aliança firmada conosco, mas nós muitas vezes esquecemos disso, né? E foi assim muitas vezes com o povo de Israel, não é verdade? Se você pegar o Antigo Testamento inteiro, você vai ver o povo de Israel firmando alianças com Deus e depois de um tempo pecando, firmando alianças e pecando, firmando alianças e pecando. E o que acontecia? O povo ia para o cativeiro, outras nações invadiam Israel, outras coisas aconteciam e o povo voltava ao Senhor, e o Senhor era misericordioso e trazia a bonança novamente para as pessoas. Não é verdade? É assim que acontece muitas vezes com a nossa vida. Talvez algumas coisas nós que próprio plantamos, né? A palavra de Deus diz que a vida é uma colheita, né? Que eis que saiu o semeador a semear, né? Então, muitas das vezes nós estamos colhendo os abrolhos da nossa própria semeadura. Mas lembre-se de uma coisa, o Senhor nos diz hoje: volta para o começo, volta para mim, eu me voltarei a vós, diz o Senhor para a tua vida. Volte-se a mim, eu me voltarei a vós. Para dos seus pensamentos, para da maneira que você está agindo, você está vendo que você só está quebrando a cara, você está comendo abrolhos, você foi até um ponto, porque você não seguiu a minha orientação. Mas eu te digo hoje, o Senhor está dizendo para ti, em nome de Jesus, que Ele quer que você volte aos caminhos dEle. Ele quer que você volte, porque Ele fez uma aliança contigo. Ele fez algo contigo. Quando você aceitou Ele como o único suficiente Salvador, Ele fez um pacto lá na aliança na cruz, Ele fez um pacto entre você e Deus. Jesus fez um pacto entre você e Deus. O sangue de Jesus selou esse pacto. E Ele nunca esqueceu da sua vida. Então, mesmo que você está andando por caminhos tortuosos, mesmo que você está andando por caminhos que muitas vezes não tem agradado a Deus,
O homem muitas vezes se ilude, e é a grande parte da maioria do povo, é isso, né? Porque o povo quer o quê? O povo quer abastança, o povo quer dinheiro, o povo quer casa, carro, e vai se esquecendo do dono da bênção, não é verdade? Está na hora de nós olharmos para o céu, pedirmos perdão e falar: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem dado. Muito obrigado por cada manhã que eu levanto com saúde. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem dado na minha vida. Pai, jamais tire as tuas mãos sobre a minha vida. Fala isso com Deus. Fala com o Senhor hoje, porque Ele é misericordioso para a sua vida. Ele está pronto para ouvir a tua oração. Aqui, olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui no versículo 17 do Salmo 107, diz assim: os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, foram afligidos, abominaram todo tipo de comida e chegaram à porta da morte. Ou seja, o insensato é aquele que ele tem um coração duro, é aquele que muitas vezes não aceita seguir a segunda vontade de Deus. Ou seja, ele anda segundo a sua própria consciência, ele anda segundo o seu próprio juízo. Ou seja, ele não deve nada para homem, para Deus, ele não deve nada para nada. E ele paga o preço. Mas Deus sabe que nós somos carne, meus queridos. Deus sabe que nós somos falhos. Deus sabe que nós somos pó. Mas se nós nos voltarmos a Deus, Ele voltará a nós, aleluia. Porque Ele é misericordioso. A sua misericórdia dura de geração a geração. Então, nós temos que entender uma coisa, que acima de todo esse plano terrestre, há um Deus no céu, há um Senhor que controla todas as coisas, há um Deus que tem o controle da nossa vida nas nossas mãos. Sabe, meu querido, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, ou na vida de algumas pessoas próximas a nós, que muitas vezes a gente não entende, né? Mas isso também é um despertamento para elas. São pessoas que muitas vezes, não que os homens, não que nós não teremos aflições no mundo, a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas muitas pessoas também caem por falta de prudência, por falta por falta de obediência à palavra de Deus, sabe? Eles andam cambaleando como bêbados, né? Ficam aí batendo cabeça de um lado para outro, né? Com as suas próprias visões, mas se esquecem, pedem ajuda para homens, pedem ajuda para tudo que há, né? Em outros tipos de denominação, né? Não religiosas, né? E fazem simpatias, falam uma série de coisas aí, né? E não sabem que quem está com a chave da vitória nas mãos é o Criador. Porque o Criador, Ele sabe, foi Ele que te fez. E quem que entende mais de você que o próprio Senhor? O Deus que te deu a vida, o Deus que te deu o ar que você respira, o Deus que te deu a sabedoria, que Ele te fez. Ele conhece cada célula do teu corpo. Mas nós somos teimosos, nós nos voltamos a outras coisas. E por último, né? Por último, nós vamos buscar no Criador. Olha que barbaridade, né? Olha que barbaridade. Olha o que diz aqui no versículo 27, diz assim, ó: andaram e cambaleando como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, lá no fundo do poço, clamaram ao Senhor. Olha a misericórdia de Deus de novo. E Ele os livrou de toda a tribulação. Sabe, meu querido, a graça de Jesus é para todos. A graça de Jesus não tem denominação religiosa. Mas existe algo que o Senhor espera de nós. Espera de mim e espera de você, que nós aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador, que nós aceitamos que Ele é soberano sobre as nossas vidas.
Talvez você ache que você é dono da sua própria vida, dono do seu próprio nariz. Você faz planos achando que as coisas vão dar certo e muitas vezes você quebra muita cara porque não é a vontade de Deus. Você vai até um determinado ponto e cai. Você vai até um determinado ponto e não dá certo. Por que será que não está dando certo os seus planos? Porque você não falou com o dono, você não falou com aquele que governa todas as coisas. Sabe, meu querido, a gente é muito ansioso, a gente quer as coisas, somos muito imediatistas e por isso que muitas vezes nós pagamos o preço. Esse versículo 27 diz muito bem isso, né, que nós andamos cambaleando, né, como bêbados e na nossa própria habilidade, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Nós ficamos batendo cabeça, não é verdade? Nós ficamos batendo cabeça no mundo, tentando achar solução com os nossos próprios conceitos, com as nossas próprias razões. Mas o que acontece? Nós esquecemos do dono da bênção. E às vezes a bênção está do lado e nós não conseguimos chegar. Nós vamos enxergar essa bênção depois de algum tempo, depois que nós entregamos novamente, nós se voltamos a Deus e nós entregamos novamente a nossa vida ao Senhor. O Senhor, assim como mágica, né? Ele abre os nossos olhos e nós olhamos para o lado e a bênção que tanto nós queríamos está ali do lado. Eu tenho certeza que isso acontece muito na sua vida, na minha também. Nós ficamos batendo cabeça, batendo com as nossas próprias razões, a nossa própria maneira de ser, o nosso próprio intelecto, né? E ficamos andando cambaleando, ficamos comendo muitas vezes abrolhos, porque nós não pedimos conselhos a Deus. Mas o Senhor nos alerta de novo. O Senhor nos alerta de novo que se nós voltarmos ao Senhor, Ele nos voltará a vós, né? Ele voltará a nós. Olha aqui que diz o versículo 41, né? Ele diz assim: mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Ou seja, isso é o que o Senhor faz, isso que a misericórdia de Deus faz. Quantas vezes pessoas caíram, né, por drogas, pessoas caídas na sarjeta, as pessoas jogando uma pá de terra, falaram: isso aí não tem mais jeito, essa pessoa realmente não, né? Quantas pessoas, né, foram desprezadas por homens, esse daqui acusando essa pessoa, isso daqui não é mais de Deus, né? Nós sabemos, nós conhecemos várias pessoas, mas Deus é misericordioso, Deus é misericordioso e maravilhoso, né? Quanto julgamento, nós julgamos demais as pessoas, sendo que o próprio Senhor Jesus não nos julga, né? Então tome cuidado com os nossos julgamentos, com os seus julgamentos, com os nossos julgamentos, sabe? Você dizer para alguém que falou: olha, esse daí ele está em pecado, onde já se viu, né? Ele está lá na igreja, mas o Senhor sabe, a palavra de Deus é clara, que na igreja há muitos que dormem, há muitos doentes, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é Pai de todos. E o Senhor é maravilhoso porque Ele levanta, Ele nos coloca, Ele limpa-nos do pó, limpa-nos da sujeira e nos coloca no lugar de honra. Se nós aceitarmos a vontade soberana do Altíssimo, se nós aceitarmos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, Ele é fiel para nos exaltar, Ele é fiel para nos amar, sabe? Ele nunca nos abandona. Fique com essa meditação, meu querido. Não julgue as pessoas, saiba, ore por elas. É momentos da vida que as pessoas passam, cada um tem uma estrutura, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem o seu ser, cada um tem o seu momento. E você tem que entender uma coisa, que nenhum é igual ao outro. O meu pensamento, a própria palavra de Deus diz isso, né? Que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Talvez você está num período de vento, de tempestade, mas talvez você está buscando em coisas que não podem te ajudar. Talvez você está indo em médicos e as coisas não estão dando certo. Clame ao Senhor, se volte a Ele. Ele vai iluminar os seus olhos, Ele vai iluminar o seu caminho, Ele vai te colocar num lugar alto, Ele vai te colocar num lugar espaçoso, Ele vai te restaurar, sabe? Mesmo que o homem caia, a palavra de Deus é clara, isso é algo maravilhoso que eu amo.
mesmo que os seus pecados forem igual ao sangue carmesim, diz o Senhor. Então sabe o que ele está dizendo? É o seguinte: mesmo que você pecou, mesmo que você errou, mesmo que você fez o pior dos pecados, se você se voltar ao Senhor, Ele é misericordioso para te perdoar. E é isso que o Senhor está esperando de você, de mim. Sabe, meu querido? Então não julgue as pessoas. Tem muitas pessoas que hoje passaram por períodos difíceis, foram jogadas no meio da sarjeta, desprezado por homens, né? Condenado por muitos doutores em teologia, eclesiastes, né? Pessoas que foram jogadas na sarjeta e falaram: esse daqui não tem mais jeito, esse daqui já está perdido. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor restaura toda sorte, o Senhor coloca, faz-nos limpo, nos dá um novo lar, nos dá uma nova casa, nos restaura, nos dá uma nova família, porque Ele é misericordioso, porque Ele sabe que quando nós nos voltamos a Ele, Ele é um pai, Ele não é padrasto, Ele é pai. E que pai que dá uma pedra em vez de pão ao filho? Sabe? Que você fique com essa palavra de hoje maravilhosa. Salmo 107. Deus salva, o Pai salva de todas as nossas tribulações. Fique com Deus, fique com essa meditação. Eu profetizo sobre a tua vida que você abra os teus olhos, que você mude a sua maneira de pensar, você deixa Jesus conduzir o teu caminho e você vai comer um fruto doce que Ele tem para te dar. Um ótimo dia para você, fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente.